Já parou para pensar que as formas de vida que o homem conhece são baseadas em cadeias carbônicas? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha, se liga nessa! Nas proteínas, carboidratos e lipídios, que são de fundamental importância para a vida, o carbono sempre está presente. Mas espera aí, o que ele tem de tão especial, hein? A resposta é simples. Nenhum outro átomo é capaz de formar cadeias tão diversificadas e estáveis como ele. E a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos feitos de carbono. Cuidado, hein, amigão! Nem todo composto que tem carbono, obrigatoriamente, é orgânico. Olha alguns exemplos aí. CO, CO2, H2CO3. Repara que o carbono está presente e são compostos inorgânicos. Dá uma olhada no perfil do carbono. Carbono é tetravalente. O que é isso? Quer dizer que ele tem 4 ligações. Vamos a alguns exemplos aí. CH3OH. O nome desse composto é metanol, ou álcool metílico. É o menor álcool que a gente conhece. Se a gente enxergar ele todo aberto, olha o que você estaria vendo. Tem um carbono preso a 3 hidrogênios. Um tracinho com cada hidrogênio quer dizer que é uma ligação. Se só tem um traço, quer dizer que essa ligação é simples. E a quarta ligação dele? A quarta ligação dele é lá para cima com o grupo H, que a gente chama de hidroxila, totalizando as 4 ligações dele, nesse caso, 4 ligações simples. Cuidado que nem sempre será assim, hein? Dá uma olhada em outro exemplo. Dessa vez, estamos olhando para o metanal, menor aldeído existente. No metanal, repara que você tem 2 hidrogênios ali envolvidos, 2 tracinhos, 2 ligações simples. E já o carbono com oxigênio, você vê 2 traços, que representam uma ligação dupla, totalizando assim 4 ligações. E por último, dá uma olhada no etino, também conhecido como acetileno. Nesse caso, temos logo a presença de 2 carbonos, mas 2 carbonos simétricos. Cada um deles está fazendo uma tripla ligação, que é uma junção de 3 ligações, e uma ligação simples com o hidrogênio, totalizando 4 ligações. Resumindo, toda vez que você enxergar um tracinho, entenda como uma ligação, feita de um par eletrônico. No caso de ser um traço só, apenas uma ligação simples. 2 traços, quer dizer 2 ligações, uma dupla ligação. E 3 traços, uma tripla ligação. Cada ligação dessa será chamada ou de sigma ou de pi. A primeira ligação é sempre do tipo sigma, que é a ligação mais forte. Quando você tem uma dupla ou tripla, as demais ligações, entenda como ligação do tipo pi, que são ligações mais fraquinhas. Vê se você entendeu. Vamos ver se você entendeu. Põe um exemplo na tela. Olhando para o aldeído, o metanol. Se você enxergar, tem um carbono com um tracinho com hidrogênio, 2 tracinhos com hidrogênio e uma dupla com oxigênio. Vamos destacar para vocês as ligações do tipo sigma, a primeira ligação. Repara que sobrou ainda a segunda ligação com oxigênio. Ela será do tipo pi. Então, no metanol, 3 ligações sigmas e uma pi. Se liga agora que existe uma classificação top, tipos de carbono. O carbono pode ser chamado de primário, secundário, terciário ou até quaternário. Mas como é que eu vou descobrir isso, hein? Dá uma olhada no nosso exemplo. Temos uma cadeia relativamente grande, hein? Onde cada carbono desse receberá uma classificação. Para um carbono ser chamado de primário, ele tem que estar preso a apenas um outro carbono. Então vamos destacar agora apenas os carbonos primários, que são os carbonos da ponta. Conta comigo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Para ele ser secundário, ele tem que estar preso a 2, que nesse caso eu só encontro um único carbono, que é esse carbono que está em destaque agora aí, ó. Muita gente confunde achando que ele é terciário, achando que ele está preso a 3 outros carbonos. Mas só vale contagem de carbono. Então, se você olhar bem devagarinho para esse carbono secundário, ele é secundário exatamente porque lá em cima não é carbono. Estamos olhando para uma hidroxila, então não entra na nossa contagem. O terciário é o carbono vizinho a ele. Ele sim está preso a 1, a 2 e a 3 carbonos. E por último, enxergamos ainda um outro carbono quaternário,
que está preso a 1, a 2, a 3 e a 4 carbonos. Agora que a confiança toma conta do teu corpo, é hora de ostentar o teu conhecimento em química. É a hora do nosso momento Química Ostentação. Na nossa aula de hoje, nesse bloquinho final, vamos preparar uma super tabela para você que resume a tua vida inicial em química orgânica. E essa tabela será construída bem devagarinho, tendo em vista que é uma tabela muito importante, hein? Vamos lá! Sabemos que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Mas como é que podem ser essas 4 ligações, hein? Pode ser 4 ligações simples, pode ser de repente um carbono fazendo uma dupla e 2 simples, ou por último, 2 duplas ou uma tripla e uma simples. São todas as possibilidades para a ligação do carbono. Mas, de acordo com o formato dele, teremos uma geometria especial. Um carbono que faz 4 ligações simples ganha o nome de geometria tetraédrica, que é muito famosa, hein? Se porventura ele faz uma dupla e 2 simples, ele faz uma geometria que chamamos de trigonal plana, porque as extremidades formam a figura de um triângulo e no plano do quadro, por isso trigonal plana. E por último, carbonos que fazem 2 duplas ou uma tripla e uma simples são desenhados numa única linha, geometria linear. Agora que você já entende tudo de geometria, é hora de dominar o ângulo formado entre cada ligação. Dá uma olhadinha. No caso da geometria linear, é a mais fácil você enxergar, porque entre uma ligação e outra é metade de uma volta inteira, que teria 360. Nesse caso, se é metade, o ângulo formado é de 180. Já no caso da geometria trigonal plana, repara que temos 1, 2 e 3 vezes. A volta inteira está quebrada em 3 pedaços. Cada pedaço desse terá um ângulo de 120 graus. E no caso da tetraédrica, você fala assim, esse é mole, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Cuidado, amigão, que nesse caso a gente costuma desenhar ele em forma de cruz. Mas, na verdade, um tetraedro é uma figura bem especial, uma figura trigonométrica, que dá uma olhadinha na geometria verdadeira tetraédrica, tá aí. E quando você olha para essa geometria, vê que o ângulo, na verdade, não é um ângulo de 90, ele é um ângulo maior do que 90. Experimentalmente, esse ângulo é de 109 graus e 28 minutos. E, por último, ainda temos a tal da hibridação ou hibridização, que, na verdade, falaremos melhor sobre isso mais à frente. Por enquanto, é só se acostumar com o símbolo de cada carbono. Um carbono que, na verdade, faz 4 ligações simples, ele ganha hibridização do tipo sp3. Se ele faz uma dupla e 2 simples, ele é chamado de sp2. E fazendo 2 duplas ou uma tripla e uma simples, ele é chamado de sp, que a gente entende depois isso melhor. Por enquanto, vamos praticar. Dá uma olhada no metanal. Quando a gente olha para ele, a pergunta que eu te faço é: qual é a geometria desse composto, hein? Você que já está em casa, está esperto no seguinte: faz uma dupla e 2 simples. Portanto, geometria trigonal plana. Boa! Segunda pergunta de hoje: qual é o ângulo entre cada ligação dessa? Trigonal plana, você tem um ângulo de 120 graus. Perfeito! Terceira e última pergunta é: e a hibridação desse carbono, hein? Um carbono com uma dupla e 2 simples é um carbono do tipo sp2. Show de bola! Fechando a nossa aula de hoje, vamos soltar a sementinha das fórmulas químicas que usaremos ao longo do nosso curso. Dá uma olhada nesse exemplo aí, ó. Propano. Propano, na verdade, se eu desenhar essa estrutura, ela vem toda aberta aí, uma estrutura com 3 carbonos, totalizando 8 hidrogênios. Esse desenho que você está olhando agora aí é a chamada fórmula estrutural plana, que é muito utilizado na química, hein? Mas é muito comum você enxugar esses traços e colocar de uma maneira mais enxuta, chamada de geometria condensada, de fórmula condensada. Então, o mesmo composto lá, que é o propano, pode ser desenhado assim, ó, H3C, CH2, CH3. É uma fórmula condensada. Mas, atualmente, temos ainda uma outra fórmula muito comum, que é a fórmula em traço, chamada de fórmula em bastão ou fórmula em linhas. Como é que eu vou entender isso aí? Cada bico desse aí é lido como um carbono. Então, nesse caso, eu estou vendo 1, 2, 3, os 3 carbonos envolvidos. E os hidrogênios, hein? Eles não aparecem escritos, mas você pensa o que está faltando para completar 4 ligações. Por exemplo,
Esse carbono do meio está fazendo 1 e 2 traços, já faz 2 ligações. Então está subentendido que existem mais 2 hidrogênios aí. Em cada ponta, eu só vejo um traço, uma ligação. Está subentendido que tem 3 hidrogênios em cada ponta. Portanto, dá um total de C3H8, que é o que lemos como fórmula molecular. Mas essas fórmulas serão trabalhadas mais à frente. Bata no peito e grita assim: eu sou Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu!